Mani, Peme Om 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 Mani, Peme Hum. Agora você observa como que você se sente no seu corpo agora. Se conscientiza da vibração do seu corpo agora, quando você pronunciou essas palavras, esse mantra. Mantendo essa vibração no corpo, bem lentamente, quando você quiser, você vai abrir os olhos. E eu passo a palavra agora para Rosemary, que ela vai trazer para a gente a instrução do mandala, para quem está aqui pela primeira vez, para que a gente possa, dentro dessa energia do mantra, já confeccionar o mandala. Então, nesse estado de consciência, você se mantém sentindo o seu corpo e você devagar, e você que vai confeccionar a mandala durante o nosso evento de hoje, você traz o seu material para perto de você. E para os novos que nunca fizeram mandala, e mesmo para quem já faz, é sempre bom ouvir as palavras, né?
da instrução da mandala, que são palavras que têm uma ressonância, que vai falar diretamente com a sua mente e com o seu ser mais profundo, mais elevado, mais transpessoal. Mandala é uma das técnicas usada pelo Dr. Léo Matos, assim como mantras e também as outras demais técnicas. Uma delas é a que vai ser tema de hoje, né? Morte e renascimento psicológico do ego. Então, traz o seu material para perto, respira, sentindo o seu corpo, sentindo a vibração do mantra. E você vai, então, abrir a sua caixa de giz e colocar à sua frente o papel que você providenciou, já com um círculo traçado no centro. Então, você agora vai entrar em contato com esse material. Então, você vai observar, a partir desse estado que você está sentindo, as palavras do mantra que você vibrou dentro do seu corpo, você vai olhar para a caixa de cores e você vai sentir que uma dessas cores te chama atenção nesse momento. Então, você vai pegar esse giz e agora você vai observar todo o espaço desse papel à sua frente. Você observa que ele tem um tamanho 40 por 40 ou um tamanho A4, desculpe, A3, né? Um pouco maior. Então, você observa esse espaço do papel e você se conscientiza desse espaço do papel. Se você quiser, você pode passar a mão na superfície, sentindo a textura, a partir dessa sensação física que você está experimentando agora. Observe que há um círculo que você traçou no centro desse papel, do tamanho de um prato. Observe como você se sente observando esse círculo. E então você vai espontaneamente pegar esse giz que você escolheu agora e você vai começar no centro desse círculo a usar essa cor que você gosta agora. Então você vai no centro do papel começar a criar uma forma, um movimento com essa cor. E você começa a preencher a partir do centro desse círculo. Começa a criar um movimento, uma forma, uma figura. E você vai se conscientizando de como você vai se sentindo conforme você começa a construir com esta cor no centro do papel. Quando você sentir que não quer mais usar esta cor, que você quer trocar de cor, você faz o mesmo movimento. Você volta na caixa de giz, observa as cores e sente qual cor você quer utilizar agora. Então, você toma essa nova cor e prossegue preenchendo todo esse espaço do círculo. Sempre se conscientizando de como você se sente. Desta forma, se você perceber, você vai acabar chegando nas bordas do círculo. E aqui, nesse momento, você entende que este círculo não é um limite. Ele é apenas um ponto de referência. E você vai poder tomar duas decisões. Ou você para no círculo, ou você prossegue para além dele e continua a construir cor, forma, movimento, aquilo que você está sentindo nesse momento.
E você prossegue preenchendo toda a folha. Você vai fazendo esse movimento até que você sente que terminou a sua mandala. É um momento que você sente com o corpo, quando você sente que ela está pronta. Ok? Quando você sente que a sua mandala está pronta, então você observa ela por inteiro, mais uma vez. Veja como você se sente. Sinta também se há alguma mensagem para você que vem desse mandala. Então, você vai virar a sua folha no verso e vai colocar uma seta indicando qual é o lado de cima para você e qual é o número desta mandala. Se é a primeira vez, você vai colocar número 1. Se não é a sua primeira vez, verifica qual é o número da anterior e prossegue a numeração, como um álbum de fotografias. E agora, a instrução mais importante sobre a técnica da mandala. Você pode fazer do jeito que eu instruí, ou você pode fazer qualquer coisa que você queira. Então, sinta-se à vontade. Nós vamos deixar você de 5 a 8 minutos em silêncio, para que você dê início à sua mandala. E no final, nós vamos retornar para mostrar as nossas mandalas e falar um pouco mais, se vocês quiserem, sobre a ferramenta. Daqui uns 8 minutos, mais ou menos, então a doutora Miriam entra com o nosso tema para a noite de hoje. E vocês vão continuar, se quiserem, enquanto a doutora Miriam discorre para nós sobre o tema, você continua fazendo o seu mandala, confeccionando o seu mandala, né? Mantendo esse estado de consciência no mandala conectado com o tema que será abordado. Então, você é livre para fazer da maneira que lhe for mais apropriado, ok? Então, eu peço ao Júlio que marque agora, então, o tempo, né, de 5 a 8 minutos. Vamos colocar um mantra bem baixinho de fundo. E daqui um pouquinho, a doutora Miriam pode tomar a palavra, ok?
Então, mantendo agora esse estado de consciência e continuando, se você escolhe a confeccionar a sua mandala, então eu convido a doutora Miriam para iniciar a sua apresentação, né? Que ela se apresente e que ela possa dar início, então, à sua contribuição para o nosso evento de hoje, sobre morte e renascimento na psicologia tibetana budista. Ou no budismo tibetano, como vocês preferirem. Boa noite a todos. Eu estou muito agradecida pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, prestando homenagem para o nosso querido professor Léo Matos, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, porque, assim, eu até costumo dizer que existe a minha vida antes do Léo e depois do Léo. Porque o Léo me deu a oportunidade de me trabalhar muito intensamente durante os workshops dele. Mas, além disso, né, o que eu aprendi com o Léo, eu tive a oportunidade de ajudar muitas pessoas, né, os meus pacientes, com as coisas que eu aprendi com o Léo, com as técnicas que eu aprendi com o Léo. Então, é com esse sentimento de gratidão que eu quero compartilhar com vocês hoje um pouquinho do que eu aprendi com o Léo. O tema hoje, né, é morte e renascimento no budismo tibetano. O tema morte aqui no Ocidente é muito evitado. As pessoas têm receio de falar sobre a morte, como se falar sobre a morte pudesse atrair a morte mais rapidamente. Ou, né, por outra parte, as pessoas podem também
ter uma visão muito ingênua em relação à morte, né? Então, elas podem pensar assim, como eu sou uma pessoa relativamente boa, eu não preciso me preocupar com a morte. Claro que ser uma pessoa boa é importante e ajuda na passagem pela morte, mas não é suficiente, né? Então, o Dalai Lama, né, ele nos ensina que a morte é como trocar uma roupa que não nos serve mais, né, que não pode mais ser usada. Mas ele também diz que é muito importante a gente se preparar para a morte, tanto para a nossa morte, né, como para a morte dos seres que a gente ama. Então, a minha intenção hoje é motivar vocês, conscientizar vocês, né, despertar o interesse de vocês sobre um tema que, assim, é importante para todos nós, na verdade, porque todos nós, né, inevitavelmente vamos morrer. Então, se a gente estiver preparado para isso, né, claro que tem tudo para ser muito melhor. Então, vamos então conversar um pouquinho sobre isso. Não é um módulo, né, de psicologia transpessoal sobre o tema, é uma conversa sobre o assunto, né? E se vocês quiserem em algum momento, né, me interromper, pode me interromper para fazer alguma pergunta, ou então eu vou falando sobre o tema e vocês perguntam no final. Vamos deixar a coisa fluir de uma maneira, assim, natural, né? Nós decidimos hoje, agora há pouco, fazer isso, né? Então, vamos lá, vamos começar. Então, a grande diferença, né, na cultura tibetana é que eles veem a morte como algo natural. Eles falam da morte como algo natural. E a morte, para eles, é parte da vida. Porque, embora o corpo físico morra, né, a consciência continua. Diferente da gente, eles não falam em alma, em espírito, eles falam em consciência. E agora nós estamos presos na ilusão de um eu separado, né? Mas, na verdade, nós somos uma consciência muito mais ampla. O Léo costumava dizer, ele nos ensinou que nós somos, na verdade, seres cósmicos ou cidadãos cósmicos, né? E uma coisa também que eu gostava que ele dizia, que ele falava assim, para a gente não acreditar muito nas coisas que a gente via, né? Porque, segundo a física quântica, né, tudo é uma massa rodopiante de energia, né? O que significa isso, né? Que todos os fenômenos, né, tudo que a mente percebe, na verdade, é uma construção da mente. Não é que a mente cria, né, o mundo, não é isso, não. Mas é que, assim, o ser que nós pensamos ser, né, nós temos a percepção de ser, assim como todas as experiências, né, desse ser que nós pensamos de ser, ele surge a partir, né, de padrões kármicos, né, que vem do nosso contínuo mental ao longo de muitas vidas, né? E o mundo ao nosso redor, ele vem de padrões kármicos coletivos, né? Ainda assim, né, mesmo a gente tendo uma percepção, assim, nós temos percepções kármicas parecidas, por isso nós percebemos um mundo em comum, né, nós também temos percepções kármicas individuais, então o que um percebe não é exatamente o que o outro percebe, né, embora pareça ser a mesma coisa. O que isso significa, né? Que, na verdade, a gente não vê as coisas como realmente são, a gente vê o que a nossa percepção nos permite ver. Então, o Léo nos ensinou que a vida é como um sonho, né? Assim como a morte também é como um sonho. Mas o que acontece quando a gente está sonhando, né? Num sonho comum? Principalmente, por exemplo, se for um pesadelo, né? A gente vai ficar, se a gente não souber que é um sonho, a gente vai sentir muito medo, não vai? A gente vai fugir, vai se esconder, vai lutar, né? Porque a gente pensa que é real, né? Agora, se a gente souber que é um sonho, o medo desaparece, né? Nós ganhamos liberdade dentro do sonho. Nós podemos quebrar as regras do sonho, nós podemos voar, nós podemos pular no fogo e não se queimar,
né? Quando a gente sabe que é um sonho, né? Que a gente está sonhando e sabe que é um sonho. A gente pode andar sobre as águas, não é? Então, isso é o que acontece num sonho lúcido, não é? Mas o que acontece com com o nosso sonho diurno, né? Com o nosso sonho no estado de vigília? A gente não tem a realização de que a gente está sonhando, que é um estado da mente, né? Então, a gente fica sujeito às regras do sonho. Então, não adianta a gente só conceitualmente dizer, a vida é um sonho, aí a gente vai no alto de um precipício, salta e fala, eu vou voar. Não, a gente vai cair e vai morrer, né? Porque a gente não tem a realização desse estado de sonho, né? Então, a gente precisa começar a abrir mais, assim, a nossa visão em relação a isso, né? A psicologia transpessoal, ela nos ajuda a fazer isso, né? Ampliar a nossa visão em relação a nós mesmos, em relação aos outros seres, em relação ao mundo, né? E além dessa percepção limitada, né? Para isso, né, o Léo nos passava um exercício que eu gostava bastante de fazer, que ele pedia para a gente pensar que tudo é um sonho, né? Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo esse exercício agora, eu diria assim, eu estou sonhando que eu estou num webinar falando sobre morte e renascimento no budismo tibetano, né? Então, esse é um exercício que vocês podem experimentar, fazer, eu sugiro que vocês façam, porque ele é um exercício que nos dá uma sensação de liberdade, uma sensação de presença, e ele também ele elimina o medo, né? Porque a gente não leva as coisas tão a sério, né? O Léo, ele falava muito isso para a gente, o problema é que a gente leva tudo muito a sério. Claro que a gente vai entender que a gente ainda está sujeito às regras do sonho, mas a gente não sofre tanto, né, com as questões da vida diária, porque a gente percebe que é tudo uma questão da percepção da mente, né? O Léo também nos incentivava muito a meditar. Então, a Ana falou um pouco sobre meditação, né, das vantagens da meditação, e ele explicava que a meditação, ela nos ajuda não somente assim, a acalmar a mente, a nos centrar, que isso é bom para a vida diária, mas que isso também é bom, seria bom, ele ensinava a gente, para a hora que a gente estiver morrendo, e também quando a gente estiver fazendo a passagem pela morte, né? E que isso nos ajudaria a ter um bom renascimento, né? Ao invés da gente não se preparar. Então, meditação é uma das formas da gente se preparar para a morte, é muito importante, né? Ele também falava sobre o estado de consciência na hora da morte, que é muito importante, né? Então, por exemplo, o estado de consciência, a gente pode morrer no estado de consciência neutro ou no estado de consciência com emoção. Se a gente morrer no estado de consciência neutro, o próximo renascimento vai ser condicionado pelo karma que a gente acumulou nessa vida e em vidas anteriores. Agora, se a gente morrer com emoção, é melhor que seja uma boa emoção, né? A gente, né, tem em passeios de aventura, né, as pessoas perguntam, né, até quando eu fui para Natal, você quer passear nas dunas, né, Júlia? Quer passear nas dunas com emoção ou sem emoção, né? E eu pedi sem emoção, mas acabou sendo com emoção, e acabei entregando. Mas, assim, na morte, se for com emoção, tem que ser uma boa emoção. Porque uma boa emoção seria o quê? Amor, compaixão, generosidade, né? Isso favorece, né, um bom renascimento. Agora, se for uma emoção negativa, né, que às vezes não tem como evitar, mas se a gente puder evitar, é melhor. Por exemplo, muita raiva, ressentimento, medo, né, isso pode nos levar a um renascimento não favorável, negativo, né? Então, se a gente meditar, né, a gente também, isso vai nos ajudar a ter mais estabilidade, né, no momento da morte, isso vai nos ajudar a ter uma consciência mais tranquila na hora da morte. Vamos lá, outra coisa que o Léo nos ensinava também, a ajudar as pessoas que estão morrendo. Ele falava que isso era muito importante, morrendo e fazendo a passagem pela morte. Como é que ele nos ensinou isso? Ele passou para a gente, algumas vezes, um documentário que chama O Livro Tibetano dos Mortos, né? O nome original é Bardo Todol, ou Liberação pela Ausculta.
esse documentário tem agora no YouTube legendado em português. Na época a gente assistia em inglês, né? Quem sabia inglês ia ajudando a gente, traduzindo ali, né? Mas agora fica muito mais fácil. Depois eu vou passar o link desse documentário para vocês pelo grupo de WhatsApp. Eu recomendo muito esse documentário para vocês entenderem, né, como que a cultura tibetana, o budismo tibetano lida, né, com essa questão das pessoas que estão morrendo, estão fazendo a passagem pela morte, né, mostra os estágios da morte. É um documentário maravilhoso. Mesmo quem já viu anteriormente, né, com o Léo, eu sugiro que veja de novo, né? É um documentário que eu já vi várias vezes, é muito interessante, né? Esse livro tibetano da morte, ele traz instruções, né, para guiar a pessoa que está morrendo e que morreu, né, durante os 49 dias após a morte, pela ausculta, né? E geralmente isso é feito por um lama. Quando o Léo faleceu, nós lemos o livro tibetano para ele, né? Para pessoas assim que não é que não possa ler, não possa ser lido para outras pessoas, mas é mais efetivo se a pessoa tiver tido contato com esses ensinamentos durante a vida, né? Senão não é tão efetivo, né? Então vejam o documentário, né? Que eu acho que vale muito a pena. Para se preparar para a morte e para ajudar as pessoas que estão passando pela morte, existem várias práticas budistas, né? Mas, assim, independente da pessoa ser budista ou não budista, né, existem algumas instruções que se aplicam, né, a qualquer pessoa de qualquer religião, né? Assim, pegando os ensinamentos do budismo tibetano, né? A começar, assim, se você estiver assistindo uma pessoa que está morrendo, né? Então, por exemplo, é interessante, né, a gente colocar a pessoa, se possível, sentada, né? Claro, geralmente aquelas camas de hospital, né, você pode reclinar e colocar a pessoa sentada. Se não for possível colocar a pessoa sentada, o ideal seria que você colocasse a pessoa deitada do lado direito, né, na posição do leão adormecido. Foi a posição que o Buda Shakyamuni faleceu. Isso favorece, né, que a mente fique mais calma, mais estável. Então, o ideal seria isso. Às vezes não é possível, né? Dependendo da situação, não é possível. Mas, se puder, colocar numa dessas duas posições, né? Mas o mais importante de tudo, do que posição ou qualquer outra coisa, é que a pessoa que esteja assistindo, quem está morrendo, esteja calma, centrada, né? Motivada por amor, por compaixão, também que tenha alguma sabedoria, que veja que se lembre, pelo menos, que aquela pessoa que está morrendo, por mais difícil que seja a situação que ela está passando, que ela é um Buda, assim como todos nós, né? Só que ela não despertou para isso, né? Então, começar por isso, né? O que pode acontecer, né, quando uma pessoa está morrendo? Às vezes tem pessoas ali junto no quarto com a pessoa que estão muito mobilizadas emocionalmente, né? Que choram, que gritam, às vezes isso acontece. Se acontecer, né, e vocês estiverem ajudando, né, a pessoa que está falecendo, seria indicado, assim, que vocês peçam para essas pessoas que estão muito mobilizadas emocionalmente, se afastem, né, saiam do quarto, porque isso pode atrapalhar ali o processo, né, da pessoa que está morrendo, né? Isso também é uma coisa importante. Dependendo do tipo de morte, né, tem mortes, assim, que às vezes a pessoa morre de acidente, né? Aí não dá para perceber. Mas se a pessoa morrer, né, uma morte natural, mais lenta, né, não uma coisa súbita, assim, às vezes dá para a gente observar os sinais da morte quando os elementos do corpo vão se dissolvendo, né? De acordo com os ensinamentos tibetanos, todos os fenômenos do universo, né, são formados pelos 5 elementos, né, que são terra, água, fogo, ar e espaço, né? E o corpo humano também, né? E quando a pessoa entra no processo de morte, esses elementos começam a se dissolver, né? O primeiro elemento que se dissolve é o elemento terra, né? Que
que forma tudo que dá sustentação para o corpo. Então, é claro, quando ele começa a se dissolver, o que que acontece? A pessoa perde a sustentação do corpo, e ela não consegue levantar um braço, uma perna, né? Ela perde essa força de sustentação. O segundo elemento que se dissolve é o elemento água, né? Quando o elemento água se dissolve, as mucosas secam, principalmente o nariz, a boca, e a pessoa sente sede. O terceiro elemento que se dissolve é o elemento fogo. Quando o elemento fogo se dissolve, o calor ele é recolhido para o centro do corpo, para a região do coração, e as extremidades ficam frias, e a pessoa refere que está sentindo frio, né? Se tiver consciente, né? É claro, né? O quarto elemento que se dissolve, né, é o elemento ar. Quando o elemento ar começa a se dissolver, a respiração da pessoa se altera, né, e depois acaba parando, né? Nesse momento, né, quando a respiração se altera, é importante, assim, se possível, que a gente se coloque atrás da pessoa. Então, por exemplo, ela tá deitada do lado direito, você vai e fica nas costas dela, né? E aí você procura usar palavras que tranquilizem a pessoa, que ela já está ali num processo mais adiantado de morte, né? E essas palavras que tranquilizem, né, necessariamente não precisa ser mantra, não precisa ser oração. Pode ser, claro que pode, é interessante, sim, se isso fizer sentido para a pessoa, né? Se a pessoa não gostar, né, de oração, de mantra, não faça. O importante é que a pessoa se mantenha tranquila, né? Se for para deixar a pessoa incomodada, né, isso você não está ajudando, você tem que priorizar o que é bom para a pessoa, não o que você acha que é bom, né? Isso assim, em termos gerais. Aí, quando a respiração da pessoa cessar, né, é uma coisa importante que você faça, é que você dê umas batidinhas no alto da cabeça da pessoa aqui, né? Isso ajuda a que a consciência se desloque para cima, né? Ao mesmo tempo, é importante que você não toque, nem deixe ninguém tocar os pés da pessoa, né? As mãos, às vezes a pessoa quer segurar na mão, sabe, quer morrer junto com a pessoa, não toque da cintura para baixo, porque isso pode atrair a consciência para os orifícios inferiores, né? Então, é interessante que a pessoa saia, né? Que a consciência, não, a pessoa não vai sair, que a consciência, né, saia do corpo pela parte superior. Então, por isso que a gente dá essas batidinhas. Se a pessoa for budista, né, praticante, né, aí é nessa hora que está dissolvendo o elemento ar, que se faz a prática de Poa, que é a prática de transferência ou de ejeção da consciência, né? Essa prática, ela pode ser feita também para pessoas que não são budistas, mas elas que não tiveram, não aprenderam essa prática, mas geralmente não é efetivo, a não ser que a pessoa tenha feito essa prática em vidas anteriores, né? A prática do Po, ela pode ser feita até para animais, né? Só que ela é feita de uma maneira diferente, né? Às vezes para um animal de estimação. Mas também não é tão efetiva. Ela é mais efetiva se a pessoa que está falecendo recebeu iniciação em POA, foi treinado em POA e é guiado por uma pessoa, né, presencialmente ou à distância, para fazer essa transferência de consciência ou ejeção da consciência por uma terra pura, né? O que seria uma terra pura? Seria, assim, um reino fora do samsara, onde que a pessoa pode continuar praticando até atingir a iluminação. E aí você pode falar, mas existe essa terra pura mesmo, né? A questão tudo é uma experiência da mente, né? O reino dos humanos é uma experiência da mente, né? Os outros reinos também são uma experiência da mente. E um reino puro também é uma experiência da mente, né? E aí, por quanto tempo se faz essa prática de POA, né? Até ter um sinal de que a consciência foi ejetada. Às vezes aparecem umas gotinhas de sangue aqui no alto da cabeça. Se vocês forem ver o documentário, isso é dito lá, sobre a prática de POA, né? Mas isso é para quem é budista. Precisa fazer isso? Não. Se você não, né, essa pessoa não tem nada a ver com budismo, você não tem, o que você pode fazer? Faz o que faz sentido para você, o que faz sentido para a pessoa. Como eu falei, orações, mantras, se mantém centrado, né? Você pode... Tem também uma prática que se chama Tonglen, né? Que você absorve o sofrimento daquela pessoa, de todos os seres, e manda
alívio, manda paz, manda espaço, né? Tem muitas práticas que podem ser feitas, mas faça o mais simples, o que for acessível para você. O importante é você estar aberto ali a estar presente junto com a pessoa, ajudando no que for possível ajudar a pessoa, né? Depois que o elemento ar se dissolve, o último elemento a se dissolver é o elemento espaço, né? É importante a gente saber que a morte só é reversível, né? Assim, em termos de reanimação, ou mesmo de experiências de quase morte, essas coisas que a pessoa volta, até a dissolução até o final da dissolução do elemento ar, do elemento ar. Quando começa a dissolução do elemento espaço, já não tem mais retorno. Por quê? Porque tem um corpo grosseiro, né, físico, e um corpo sutil. E o corpo sutil é ligado ao corpo grosseiro por canais sutis, né? Quando tem essa dissolução do elemento espaço, os últimos canais sutis se dissolvem, né? Então, a consciência ainda está dentro do corpo, mas ela não tem mais conexão com o corpo, né? Então, não tem mais retorno a partir daí, né? E o que acontece, né, quando o elemento espaço se dissolve, né? Aí a pessoa, ela, né, não só a pessoa, qualquer ser, né, ela experimenta a verdadeira natureza dela, que a gente chama clara luz da consciência. Quando a gente fala em clara luz da consciência, todo mundo pensa num clarão, né? Vai ver um clarão. Não é exatamente assim, né? Se diz que tem a essência masculina, que foi doada pelo pai, né, na concepção, fica no topo da cabeça, né? Ela desce até o coração e a pessoa experimenta uma grande iluminação branca. A essência feminina, que está 4 dedos abaixo do umbigo, que foi doada pela mãe na concepção, ela sobe pelo canal central, né? Os dois, né? Só tem o canal central nessa hora, os outros canais sutis já se dissolveram. Sobe, né? E aí a pessoa experimenta uma grande iluminação vermelha, né? E se diz que quando tem essa iluminação, essa grande iluminação branca, né, que desceu aqui, se dissolve toda a aversão e a raiva. Quando tem essa grande iluminação vermelha, né, que sobe, né, para baixo do umbigo aqui para o coração, se dissolve todo o desejo, apego, né? E quando os dois se juntam, né, ali no centro do coração, se dissolve o último veneno da mente, a raiz de todos os nossos sofrimentos, que é a ignorância, que é não ver as coisas como realmente são. Então, quando se dissolve a ignorância, o que acontece? A pessoa vê as coisas como realmente são, ela vê a verdadeira natureza dela. E vê justamente, não é como luz, é como, assim, uma escuridão totalmente pacífica, sem limites, né? Não existe mais a dualidade, né? Não existe mais um ser separado, né? Existe, conceitualmente falando, seria assim, uma presença espontânea, né? Que não está em lugar nenhum, mas que permeia tudo. Seria mais ou menos isso, né? Isso descrevendo conceitualmente, mas é algo além dos conceitos, né? Mas o que acontece, né, com pessoas comuns, né, como nós, que não treinamos a mente para perceber essa nossa verdadeira natureza, né? Que aí não é só com a meditação comum, aí é com a meditação na natureza da mente, né? Se a gente não tiver treinado em vida, a gente vai passar batido, a gente não vai perceber nada, não vai ver nem luz vermelha, nem luz branca, nem luz vermelha, nem essa grande escuridão. Se diz que é como se a consciência desmaiasse, desfalecesse, né? Então, você tem esse primeiro desmaio, né? Em seguida, né, começam assim, a manifestação, as manifestações puras dessa verdadeira natureza, que a gente diz que são as manifestações das divindades pacíficas e iradas, né? Que aparecem como? Aparecem como luzes muito brilhantes, né? Com barulhos muito intensos, né? Como se fossem raios, trovões. O que acontece? A consciência desfaleceu ali, né? No primeiro momento, né? Quando ela volta, ela vê, ela não percebe, né, que aquelas manifestações de divindades pacíficas e iradas são manifestações puras da natureza da mente. Ela já se vê, ela já começa a se ver como um ser separado. O que acontece? Ela assusta
e desmaia de novo, né? Então, se diz que algumas pessoas não assustam, porque, por exemplo, quando aparece a primeira luz, né, da primeira divindade pacífica, né, Ratnasambhava, que é uma luz amarela muito intensa, né, junto aparece uma luz azul opaca, né? E, às vezes, se a pessoa não desmaiou, ela pode ser atraída por essa luz opaca e renascer, por exemplo, no reino dos seres humanos, né? Que cada luz, cada cor leva para um reino, né? Mas, às vezes, não, a pessoa simplesmente desmaia de novo, ela não renasce logo no começo do bardo e desmaia de novo, né? E depois, quando ela acorda de novo, né? Aí ela ainda está, a consciência tá dentro do corpo ainda, mas ela não tem mais conexão com o corpo, né? Então, se diz que ela se sente como um pássaro preso numa gaiola, ou então dentro de um labirinto, né? E aí a gente tem a impressão assim que a gente vai ficar procurando o orifício certo para sair, né? Se diz que Oi? Se diz que para sair por exemplo, para renascer no reino dos seres humanos, você tem que sair pelo nariz, né? Mas, na verdade, né, você não vai ficar procurando o orifício para sair, os caminhos, os canais, nem nada. Você vai sair de acordo com a sua propensão kármica, né? Acontece naturalmente. Aí se diz que a pessoa consegue sair do corpo, né? E aí ela saiu do corpo, a consciência, ela olha para o corpo morto e desmaia de novo. E cada vez que ela desmaia, ela esquece o que já passou, né? Então, por exemplo, a próxima vez que ela acordar, ela não vai lembrar mais do corpo morto dela, sabe? Muitas vezes a pessoa nem percebe que morreu, é comum isso, né? Então, para você ver como as pessoas que morrem precisam de muita ajuda, elas passam por experiências muito intensas, muito difíceis, né? E quanto mais ela ficar no bardo, mais difíceis vão ficando essas experiências, né? Por exemplo, ela, né, depois que ela acorda, o corpo dela, assim, ele vai ficando cada vez menos sutil, mas é um corpo de sonho. Igual a gente tem um corpo de sonho, o ser do bardo tem também, né? E é um corpo muito sensível a luzes, sensível a ruídos, né? Um corpo que se desloca na velocidade do pensamento. Isso parece ser uma coisa muito legal, né? Quando a gente pensa nisso. Mas, na verdade, não é. Porque, assim, ela pensa né? A consciência, né? Da pessoa. Pensa numa pessoa, já está com aquela pessoa. Pensa num lugar, já está naquele lugar, né? Então, ela fica se deslocando muito rapidamente, ela não tem descanso, né? E ela, geralmente, ela pensa nos seres próximos, né? E aí o que acontece, né? Se ela não percebe que morreu, né? E claro que treinado a mente com meditação e tudo mais, com o yoga do sono e dos sonhos, ajuda a gente a perceber que a gente morreu, né? Se ela não treinou, o que ela vai? Ela vai procurar os parentes, amigos, vai tentar conversar, mas não entende por que eles não respondem, não sabe por que estão tirando todas as coisas dela. É um momento, assim, de muita confusão, de muito medo, né? Então, os seres do bardo, eles precisam de muita ajuda, né? Claro que, como eu falei, ajuda ter sido uma boa pessoa. Claro, a gente não deve fazer o mal, a gente deve fazer o bem, mas a gente também tem que treinar a mente, né? É importante que a gente faça isso. Agora, o que acontece, por exemplo, com os seres, né, os grandes meditadores, os grandes mestres que treinaram a mente em vida? Primeiro que eles podem se iluminar em vida. O que é se iluminar? É reconhecer a verdadeira natureza, né, deles. Ou então eles podem se iluminar na passagem da morte. O que acontece? Quando tem aquela grande escuridão pacífica, né, de presença espontânea, eles repousam na natureza da mente, né? E às vezes eles podem ficar 2, 3 dias, até uma semana, meditando mesmo depois da morte, né? O corpo deles não se deteriora, né? Ainda tem algum calor na região do coração, às vezes eles ficam até um pouco coradinhos, né? Então, essas pessoas, elas não devem ser tocadas, né? E que elas estão lá em estado de meditação, repousando ainda na natureza da mente, né? E aí os alunos, né, desse mestre geralmente ficam rezando, pedindo para que ele renasça, né, para que ele continue ajudando
os seres, né? E por compaixão, ele realmente renasce, ele dá continuidade, né? Mas de uma, assim, essa passagem, né? Pela morte, mas de uma maneira totalmente consciente, né? Diferente, né? Da grande maioria de nós que faz isso de maneira totalmente inconsciente, né? Então, como que a gente pode ajudar os seres que estão fazendo a passagem pelo bardo da morte, né? De muitas maneiras, mas de forma geral, o que que a gente deve fazer? Orações, mantras, assim, pedir cerimônias em nome das pessoas, tudo que a gente fizer de bom, por exemplo, se a gente fizer uma meditação, a gente oferece os méritos para essa pessoa, né? E procurar também, durante esses 49 dias, ser muito cuidadosa em relação a essa pessoa, porque essa pessoa, né, essa consciência dessa pessoa que está passando no bardo, ela pode perceber os nossos pensamentos, as nossas emoções. Então, imagina assim, se você é uma pessoa próxima dela e você está falando mal dela, né? Ela vai sentir muito mais raiva do que quando ela tinha um corpo físico, né? Então, é muito sofrimento. Então, a gente deve não só se preparar para a morte, mas também ajudar as pessoas que estão fazendo a passagem pela morte. Isso em termos gerais, né? Outra coisa que é importante falar é que a consciência, ela demora um tempo para sair do corpo, né? E hoje em dia, assim, as pessoas... hoje em dia não, acho que já faz bastante tempo, né? Principalmente se a pessoa morreu, né, com bastante sofrimento, fala assim, morreu, descansou, né? Na verdade, ainda ela tem todo um processo para passar pela frente que também é bem desafiador, vamos dizer assim, né? E aí tem a questão de quanto tempo depois enterrar. E, geralmente, quando a pessoa sofreu bastante, as pessoas que acompanham ficam muito cansadas, cuidando da pessoa, e elas querem enterrar a pessoa o mais rápido possível, né? Então, é importante que se dê um tempo, sabe? Assim, eu acredito que, no mínimo, umas 12 horas. O ideal seria depois de 24 horas. O que se diz é que a pessoa fica, segundo os ensinamentos tibetanos, que a pessoa ela fica nessa questão do desmaio, né, do primeiro desmaio lá, antes de sair do corpo, por 2 dias e meio, né? Então, o ideal seria enterrar a pessoa depois, ou cremar a pessoa depois de 3 dias, né? Mas, infelizmente, assim, na região do Himalaia, isso é bem tranquilo fazer, né? Até porque lá é muito frio e tudo mais. Mas aqui ficaria difícil, né? Só se a gente refrigerasse a pessoa ou fizesse um caixão lacrado. Mas se for uma pessoa que não é praticante, tudo mais, o sinal seria assim, ver quando o corpo da pessoa já está liquificando, quando já está vazando, essas coisas assim, já poderia enterrar ou cremar a pessoa, né? Para cremar, eu acredito que demora, acho que é obrigatório por lei, acho que esperar pelo menos 2 dias, né? Acho que é uma questão legal. Mas para enterrar, esperar um pouquinho mais, né? Para dar um tempo para não correr o risco da pessoa ter a sensação de estar sendo enterrado vivo ou sendo queimado vivo, pensando que está vivo, né? Então, é um cuidado que, se possível, seria bom a gente ter, tá? O que mais? Esse renascimento acontece em até 49 dias, mas ele pode acontecer em menos tempo, tá? Isso assim, de modo geral. Existem seres que ficam presos no bardo, né? Porque acreditam que já renasceram, mas estão no bardo e aí acabam se tornando fantasmas famintos, que a gente diz, né? Existem também os seres que se suicidam, né? Que também ficam presos no bardo, porque se diz que eles ficam revivendo todo o sofrimento, né, do suicídio 500 vezes. E eles só conseguem sair do bardo depois que o karma negativo que eles acumularam com o suicídio seja exaurido. Então, são pessoas que precisam mais ainda de ajuda, né? Bom, basicamente seria isso, assim, em termos gerais se vocês quiserem saber coisas específicas, né, depois, assim, a gente vai ter um tempo para vocês perguntarem coisas que vocês querem saber especificamente.
Agora eu gostaria de falar de duas técnicas que o Léo criou para lidar com a morte, né? Que são duas técnicas muito úteis. Uma delas é morte e renascimento do ego, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar, né, com o acompanhamento do Léo, muitas vidas passadas, né, que o Léo utilizava, né, para dar fechamento a essas vidas passadas, utilizava essa técnica de morte e renascimento do ego. Todas essas vidas passadas eram experiências bem traumáticas. Eu não acho que faz sentido eu ficar dando detalhe dessas experiências, mas sim como que o Léo me ajudava, né? Então, quando eu entrava nessas experiências, né, com a ajuda dele, ele me conduzia até o momento da morte. Aí ele pedia para eu imaginar que que a minha consciência, né, flutuava acima do meu corpo, flutuava além daquele local onde eu estava, e aí ele me perguntava se era dia ou se era noite, né? Se fosse dia, ele me pedia para procurar a luz do sol. Se fosse noite, ele pedia para eu procurar a luz de uma estrela, né? E depois ele pedia para eu imaginar que eu voava em direção a essa luz, me aproximava cada vez mais dessa luz, até que eu penetrava nessa luz e me transformava em luz, né? E aí ele me perguntava, como que você se sente sendo luz, né? E sempre era uma sensação boa, porque eu estava mais próximo da minha verdadeira natureza. Mas aí ele pedia para eu me transformar num raio de luz, né? Imaginar que eu voava novamente em direção ao planeta Terra, e ia para aquele lugar, naquele momento, e penetrava pelo topo da minha cabeça e preenchia todo o meu corpo de luz, né? Desde a cabeça até os pés, né? Quando todo o meu corpo estava preenchido por luz, ele me pedia para abrir os olhos, me perguntava como eu estava me sentindo. Geralmente eu estava me sentindo bem, mas sempre muito sensibilizada, né? Porque as experiências eram muito intensas, né? E aí ele me pedia para primeiro dar um passeio na natureza, que geralmente eu passeava sozinha na natureza, chorando, né? Chorando muito, principalmente por gratidão, né? Por ter resolvido aquilo que realmente estava interferindo na minha vida sem eu saber que estava, né? E aí eu voltava, seguindo a instrução dele, eu fazia um mandala. O Léo trabalhava muito com mandala, e aí depois que eu fazia o mandala, eu mostrava o mandala para ele, e aí ele me dava um fechamento em relação a todo o trabalho que a gente tinha feito junto. Essa técnica, ela não é só usada para dar fechamento a vidas passadas, ela pode ser usada em muitos outros tipos de problemas, né? E eu tenho muita gratidão por ter aprendido, não só ter experimentado, mas ter aprendido essa técnica com o Léo, porque com essa técnica eu pude ajudar muitos pacientes, né? Uma outra técnica que o Léo criou também, que eu acho incrível, né, que ajuda muito a gente a lidar com a morte, chama-se a morte de uma pessoa amada, né? O que acontece? Quando uma pessoa querida morre, né, por mais que a gente esteja preparado, né, a gente sabe que a pessoa estava doente, que ela não tinha chance de sobreviver, ou nada, é muito difícil, sempre fica uma sensação, né, de muita dor, né, perder uma pessoa que a gente gosta, né? Então, o que essa técnica servia, né? Para a gente não só se despedir dessa pessoa, mas também para a gente dar fechamento a questões mal resolvidas com essa pessoa, né? Então, o Léo pedia para a gente imaginar que essa pessoa estava sentada à nossa frente, né? E ele punha a gente para conversar com essa pessoa, né? E no final, ele pedia para a gente dizer, quando a gente já tinha se resolvido com a pessoa, ele pedia para a gente dizer para a pessoa, você está morta, né? E eu quero que você siga com o meu amor e com a minha gratidão para onde você estiver aqui agora, né? É uma maneira também, não só da gente, né, dar um fechamento na relação com a pessoa, mas também da gente se desapegar da pessoa. Eu tive a oportunidade de trabalhar, né, com essa técnica com a ajuda do Léo, né, para dar fechamento na minha questão do meu pai, 3 anos depois da morte dele, né? Então, a morte não precisa ser recente. Às vezes, faz 20 anos que você perdeu uma pessoa, né, querida, e você ainda tem coisas mal resolvidas com ela, né? Então, é uma técnica também muito útil, que eu também já utilizei muito com os meus pacientes e também acredito que ajudou muito os meus pacientes. Uma outra maneira de se preparar para a morte que o Léo nos ensinou
através da contemplação da impermanência, né? Uma das coisas que ele falava, que eu achava bem legal, ele falava assim, olha, você pensa que você é a mesma pessoa, né? Em 7 anos, todas as suas células já mudaram, você já é uma pessoa completamente diferente. Né? Na verdade, impermanência significa que tudo está mudando o tempo todo, mesmo que a gente não perceba, né? E o Léo nos dava uns exercícios muito legais para a gente perceber a impermanência. Ele pedia para a gente andar na natureza, né? E observar, cada coisa que a gente olhasse na natureza, a gente falava vida ou morte, né? A gente ia classificando vida, morte. E aí o que a gente percebia, né? A interdependência entre vida e morte, né? Não tinha vida sem morte e não tinha morte sem vida, sabe? Era uma coisa bem interessante, assim, né? Você tinha umas percepções muito legais com esse exercício na natureza. Outra coisa também que ele dava, que era até divertido, ele pedia para a gente imaginar que nós éramos esqueletos e que todos os seres eram esqueletos, né? E ele pedia para a gente caminhar e almoçar, sabe? Pensando assim, dessa forma, né? E também muito interessante, são técnicas para a gente desapegar. Quando a gente tinha algum objeto que a gente tinha apego, né? Até eu estou vendo vocês fazerem mandala, eu me lembrei, né? Que eu falei para o Léo, eu tenho apego à minha caixa de giz de pastel oleoso, né? Então ele falou assim, eu falei, como que eu faço para me desapegar? Aí ele falou assim, olha, você olha para a caixa, fecha os olhos, imagina que o tempo está passando, imagina que essa caixa e todos os dias estão desintegrando até virar pó. Né? Aí você abre os olhos, olha de novo, né? E usufrui, né, da sua caixa de giz sem apego. Né? Eram assim, exercícios muito legais que ele dava para a gente. Né? E uma outra coisa também que eu lembro que o Léo falou, que eu disse para ele assim, Léo, quando eu morrer, eu quero ser cremada, para eu desapegar logo do meu corpo. E aí ele falou assim para mim, mas você já registrou isso em cartório? Achei tão estranho, eu falei, não, né? E depois, mais tarde, é que eu fui entender, né? É muito interessante, né? Se a gente quer se desapegar, encarar a morte de frente, a gente fazer um testamento, né? Não precisa ser necessariamente um testamento em cartório, né? Mas pode ser um testamento informal que você, assim, compartilha com a sua família, né? E assim, você pode ver as coisas, por exemplo, assim, que você já não está usando, você já pode doar em vida, né? Ou então, por exemplo, assim, eu vejo, né, eu sou casada, a gente tem 2 filhas, né? E aqui que a gente tem alguns bens, o que eu fiz? Eu já passei tudo para o nome delas e deixei o usufruto nosso, para facilitar também, né? Não só para desapegar, mas para facilitar para quem fica, né? Isso é uma coisa interessante. E principalmente as coisas que você tem apego, né? Então, é interessante você já deixar por escrito para quem você quer dar. Não é? Isso também é uma forma, é um exercício de desapego. Uma outra coisa que você pode fazer é uma carta de instruções sobre a sua morte. Né? Então, o que seria essa carta de instruções sobre a sua morte? Você escreve nessa carta, por exemplo, quando você estiver doente, né, como que você quer ser tratado, detalhes, né, de alguma coisa assim. Por exemplo, se você quer morrer em casa, ou se você quer morrer no hospital, se você quer ser enterrado, ou se você quer ser cremado, o que você quer que seja feito enquanto você está doente, na hora da sua morte, como é que você quer o seu velório, entendeu? O que você quer que faça, por exemplo, se você for cremado, o que você quer que faça com as suas cinzas? E isso é interessante, porque parece mórbido, mas não é, porque você está, na verdade, você está olhando, né, para uma coisa inevitável de uma forma natural. E quando você conversa isso com a sua família, a princípio pode ser que eles estranhem, né? Mas depois, assim, fica uma coisa mais leve, porque eles não vão ter que adivinhar o que você gostaria, né? Eles vão saber o que você gostaria realmente, como seria feito, né? E você pode ir atualizando, você pode fazer essa carta agora, de instruções sobre a sua morte, e com o passar do tempo você vai atualizando, se você mudar de ideia e tudo mais. Outra coisa também que é legal para a gente trabalhar assim o desapego com os seres queridos é você deixar cartas de despedida para as pessoas mais próximas, né? Então, por exemplo, eu já escrevi carta de despedida para o meu marido e para as minhas filhas,
né? E claro que eu não entreguei, eu avisei, está no meu computador, né, em documentos, vão lá, né, cartas de despedida, vocês vão lá, quando eu morrer, vocês leem as cartas, né? Claro que, assim, são coisas, assim, boas, né, palavras boas que eu gostaria de dizer para as minhas filhas, né, depois que eu morresse, eu não vou ter como falar. Então, estão lá para dar força para elas, né, para elas poderem também lidar melhor com a minha morte, né? Bom, então agora eu vou... Deixa eu ver, vamos ver a hora, gente. É 20h55. Eu vou dar para vocês um exercício rápido sobre contemplação da impermanência enquanto a gente respira. Não demora muito, não. E depois a gente abre para perguntas ou então para vocês compartilharem alguma coisa relacionada ao exercício de mandala ou exercício de contemplação da impermanência, tá bom? Vamos lá? Vamos fazer? Para ser também a gente ter um pouquinho prático, né? Não ficar só uma coisa da gente ficar conversando. Então, provavelmente você está sentado, então você se coloca numa postura confortável, porém ereta, apoia os dois pés, apoia bem os dois pés no chão, né? Para você ter uma boa sustentação durante essa prática que você vai experimentar agora, tá? Aí você fecha os olhos, né? E entra em contato com a sua motivação mais profunda para fazer essa prática agora. E agora você deixa que essa motivação mais profunda, né, te mantenha na prática, te dê sustentação na prática que você vai experimentar agora. Leve a atenção para a respiração e observe as mudanças que ocorrem no seu corpo enquanto você respira. Quando você inspira, a cada momento, um novo ar está entrando, passando pela sua garganta, enchendo seus pulmões. Seus pulmões se expandem, mas depois, a cada momento, o ar vai saindo pelas suas narinas. Os seus pulmões vão esvaziando e diminuindo de tamanho. Procure estar consciente dessas mudanças nos seus pulmões a cada momento enquanto você respira. Enquanto você respira, seu coração também está contraindo e relaxando. Ele também está mudando a cada momento, mesmo que você não perceba isso. Seu coração se contrai e o sangue é bombeado para todo o seu corpo. Depois, seu coração relaxa e se enche de sangue novamente. E novamente, seu coração se contrai.
conforme você respira, a cada momento, seus órgãos, suas células, tudo está mudando no seu corpo. E as sensações no seu corpo também estão mudando a cada momento. Frio, calor, coceira, tensão, dor, relaxamento, do agradável ao desagradável, ou do desagradável para o agradável. Tudo está mudando a cada momento. Os seus pensamentos também estão mudando a cada momento. Deixe-os vir e ir, e deixe que mudem. Enquanto você respira, o mundo à sua volta também está mudando. Você inspira e o momento prévio se foi. Ao expirar, tudo mudou. Então, simplesmente esteja presente, aqui e agora, e deixe tudo ser como é a cada momento, no seu corpo, na sua mente e no ambiente ao seu redor. E deixe que tudo mude a cada momento. Abra os olhos devagar, mas permaneça presente. Dedique os méritos gerados por esta prática para a felicidade de todos os seres sencientes. E agora, né, a gente abre, acho que ainda dá tempo, né, para perguntas ou para alguém que quiser compartilhar alguma coisa, seja experiência de mandala ou experiência com esse exercício de contemplação da impermanência. Eu quero falar. Aconteceu agora, nesse momento da impermanência. Eu não vou contar o fato em si do que aconteceu comigo, sábado à noite, mas a hora que eu entrei no relaxamento, na respiração, na impermanência, eu só bocejei o tempo todo. Toda aquela energia daquele fato ocorrido sábado à noite, eu liberei agora. Muito obrigada a todos vocês. Me libertei. Obrigada. Gratidão. Rosa? Eu fiz uma experiência interessante. Hoje de manhã eu levei um baita tombo, me machuquei bastante. E quando você começou o exercício, eu comecei a fazer... é que no final mais para o final você falou que pode ser do desagradável para o agradável, mas no início do exercício você não havia falado. Uhum. Então eu comecei a ver assim todo o machucado aqui que está muito dolorido, eu comecei a ver ele se regenerando. Eu fui do desagradável para o agradável, né? Foi muito interessante. Eu me senti feliz, né?
os insights que me vieram foram estes, né? A dor também é impermanente, as emoções aflitivas também são impermanentes. Eu posso soltar e não permitir que elas sejam eternas e que me façam ficar girando no ciclo kármico, né? Ficar ali Uhum, no ciclo kármico. Então, uhum, eu agradeço porque também foi um exercício que me deixou uhum. feliz, me sinto bem. Que maravilhoso, obrigada por compartilhar. Mais alguém? Oi, Sheila. Sim? Oi, Miriam. Grato pela sua palestra e eu quero te perguntar a respeito de uma parte que você falou de um mestre Uhum, quando ele está passando pelos estágios da morte, né? Bem no início, você comentou a respeito uhum, dos discípulos, né, que estão em volta dele e estão fazendo orações, e você falou uhum, que esse mestre, por compaixão, ele volta, uhum, ele reencarna mais uma vez, né? uhum. Então, no meu entendimento, ele tem uma opção, né? Ele faz isso conscientemente, né? Então, minha Sim. pergunta é a seguinte: Uhum, se esse mestre optar por não voltar, por não reencarnar, uhum, para uhum. onde que ele vai? Então, ele não precisa necessariamente renascer, né? Ele pode ficar assim, seria um estado, a gente fala que é a liberação no Sambhogakaya, né? Ele, por emanações, ele continua ajudando, né? Não só os discípulos dele, mas como todos os seres sencientes. Ele não precisa necessariamente renascer, né? São, na verdade, assim, são estados de consciência, né? Isso ele não é um local, né? Como eu falei, nem o reino humano é um local, né? Então, são estados de consciência em que ele tem acesso, né, aos seres e pode ajudar através de emanações. Seria dessa forma, não sei se respondeu a sua pergunta. Respondeu sim. Grato. Obrigada. Obrigada pela pergunta, muito interessante. Mais alguém gostaria de compartilhar ou fazer alguma pergunta? Ô, Miriam, tem uma Sim, pergunta aqui, tá? A minha sim. pergunta é assim, como você desenvolveu o seu conhecimento assim sobre o budismo tibetano, assim como foi inicialmente e se você tem uma formação católica, e como você foi aprendendo sobre o budismo tibetano até os dias de hoje, assim Uhum. que se você pratica, que você contasse um pouco. Então, a minha formação é católica, né, realmente, mas assim, não respondeu, né, aos meus questionamentos, né, embora eu tenha procurado. Aí eu passei assim, a estudar e experimentar outras religiões, né? Então, por exemplo, o cristianismo ortodoxo, o que tem meditação, o sufismo, a cabala, eu estava buscando, né? E eu conheci o budismo tibetano com o Léo, né? Mas eu não tive a oportunidade não tinha aqui em Mogi nenhum templo tibetano, então eu tive uma passagem pelo budismo japonês, né? Que me deu uma boa base, mas também não satisfez os meus questionamentos, né? Aí teve um dia que eu falei, não, depois que eu já tinha ficado um tempo, eu falei, não, agora chega, agora eu vou para o budismo tibetano, independente de qualquer esforço que eu tenha que fazer, né? Então, eu me lembro que eu tirei o meu altar japonês, coloquei o meu altar tibetano, de coisas que eu tinha comprado, né, quando a gente foi com o Léo para o Dharamsala, nas viagens para o Dharamsala. E aí eu comecei na internet, aí eu ia para São Paulo, aí eu ia para Cotia, aí onde eu tinha acesso a ensinamentos, eu comecei a buscar, né? E aí as portas foram se abrindo, né? Começou a ficar cada vez mais fácil, né? E tem os ensinamentos online, principalmente depois da pandemia, né? Os mestres tibetanos começaram a disponibilizar muitos ensinamentos, né?
E assim, quando eu me lembro que eu me decidi pelo budismo aos 50 anos, agora eu estou com 62, né? E foi uma experiência muito importante, passou a me dar uma estabilidade da mente muito maior, né? E eu sou muito grata, né, por todo esse caminho. Hoje eu me considero assim uma pessoa que se encontrou no budismo tibetano. Para dizer que eu sou uma praticante, claro, eu faço as práticas e tudo mais, né? Mas assim não tenho assim nenhuma realização, assim me dedico, mas acho que precisaria me dedicar muito mais por conta dessa oportunidade maravilhosa que a gente tem, né? Encontrei, quando o Léo faleceu, acho que como todos nós, né, foi bem difícil, né, no início, eu sentia que ele estava comigo ainda, com todas as coisas que ele tinha, né, nos ensinado, mas eu sentia falta de um professor, né. Depois eu encontrei, né, um professor, 2 anos depois, né, um monge tibetano. Hoje eu faço parte de eu sou voluntária de uma comunidade internacional de meditação chamada Tergar, que tem um grupo de meditação, eu sou líder de prática em Mogi das Cruzes, tem algumas pessoas aqui que são do grupo de meditação, né? Além também de uma amiga querida que está aqui, né? A Mônica, e assim, me encontrei nesse caminho, né? Sinto que me ajudou e também me ajudou a ajudar outras pessoas, né? Basicamente é isso, Júlio. Não sei se respondeu essa pergunta. Sim, muito obrigado. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Sobre algum aspecto específico, né, em relação a essa questão da morte? Né? Até que a gente conseguiu, vai estar previsto dia até 9h30, é 9h11, a gente está terminando, está concluindo antes aqui, né? Se alguém quiser compartilhar, gente, sobre mandala, né, sobre outra coisa, né, Rose? Vou passar para você, Sim, quem sabe ok. você, né? Bom, vocês podem compartilhar como que vocês sentiram o mantra, né? Que a Ana conduziu, né? Para nós. Vocês podem estar compartilhando a sua mandala, também fazer perguntas. Eu gostaria de saber quem está aqui pela primeira vez fazendo mandala, né? Quem está tendo um primeiro contato, ou se todos já tiveram contato com a mandala, seria interessante. Ok, Camila, boa noite. E compartilhar também, se você quiser, o exercício que a doutora Miriam nos conduziu também. Então, fiquem à vontade. O que vocês... Adriana, é a primeira vez? Você está sem som e vídeo. Ok. Você pode escrever no chat, tá, Adriana? O que você queira compartilhar. Então, quem quer mostrar a sua mandala, pode erguer assim, ó, na frente da câmera. Vamos todo mundo erguer, assim a Yukiko já faz a foto. Né, Yukiko? Já está com a câmera pronta? Ela gosta de fazer a foto para... Então, vocês podem erguer o seu mandala para a gente ir dando uma olhada. Muito bonitas. Muito bem. Kátia, Mônica, Júlio. Muito bom. Alguém quer compartilhar alguma percepção da sua mandala? Ou alguma percepção do exercício da meditação com mantra? Ou do exercício da Miriam sobre a impermanência? Podem abrir o microfone. Júlio, você está com a máquina aí melhor, porque essa minha máquina aqui é recente, eu não sei se saiu, porque antes Eu eu posso tirei, eu dar já um coloquei no print. grupo. Eu posso dar um Isso, print por aqui. favor, coloca os mandalas novamente. Só um instante. Um momentinho. Tem os mandalas lindos,
Uhum. Dani, Muito bonito. maravilhoso, hein, Daniela? Gostei. Sandra, olha. Deixa eu ver, Bruno. O Bruno eu não vi. É que fui tirar foto. Uhum. Irani, você fez o seu? Irani, você fez? Oi? Eu preciso ver, Irani. A Dani eu vi. Muito bem. Alguém quer compartilhar o seu mandala? Como se sentiu? Pode falar, Daniela. Eu vou falar rapidamente. Acho que depois do mantra, né? Entrando nessa questão da vibração, como a Ana mesmo chamou a atenção, eu fui muito rápido, assim, né? Eu abri a cartelinha de cores e, assim, parece que já estava na minha mão a cor que tinha que começar, que era azul, e, e o movimento, ele foi muito rápido, foi muito engraçado, assim. E geralmente eu não faço mandala assim, né? E dessa vez foi rápido o traço, né? O traço foi rápido. E, e eu me senti muito bem, assim, fazendo. E foi engraçado porque teve um momento no meio, né, da mandala que eu falei assim, mas parece que isso não vai chegar num lugar muito interessante, né? Me deu essa impressão. E ao longo do tempo aí eu fui deixando, né, assim, o traço e correndo, e aí eu fui gostando da coisa, né? Eu fui gostando do que estava sendo produzido. Então, acho que essa interação, né, entre a gente com a mandala, né? Ora você fica num estado, assim, de não identificação e ora você fica com esse momento de identificação com o desenho, né? Então, isso me chamou muito a atenção, assim, que essa relação, né, dúbia com o próprio trabalho, até o momento que você fecha, que você conclui e que você fala, ok, é isso, né? Então, foi muito bom, muito interessante. Obrigada. Ok. E Nossa, Então, de obrigada novo, por você, mandala? Miriam. essa é uma Dani, Obrigada. das formas de você trabalhar com a técnica da mandala e do mantra. São duas ferramentas, né, que o Léo traz dentro do seu conjunto de métodos, né, de você estar dedicando um tempo para você mesma, tá? Para fazer uma meditação, alterar e elevar o seu estado de consciência, trazer essa vibração e dar tempo e espaço para você, depois da meditação, fazer um ou mais mandalas, né? E você está favorecendo aquele estado de consciência, produzir mudanças, né? Internas, né? Para o seu momento e alongar mais ainda, prolongar mais ainda esse estado de consciência. Então, até já pegando o gancho, para quem é novo aqui, né? A técnica da mandala, ela é uma técnica de autoterapia, mas ela é também uma técnica que amplifica a meditação, os estados meditativos. Então, como a Ana bem começou, né? Ela fez a condução no mantra, mas é uma técnica que é um mantra, é uma meditação, mas na psicologia transpessoal nós chamamos de técnica, tá? É como se fosse uma técnica, né? Então, você fez toda uma mudança na sua consciência, facilitando, então, depois, você fazer o quê? Baixar as barreiras do ego, né? Do nível pessoal, e já saltar direto para um nível mais transpessoal, onde você não sente nenhuma resistência em expressar, né, o que está ali à tona, né, o que está na superfície. Expressar o que vem do mais de dentro de você,
do seu self, do seu eu mais transpessoal. E isso facilita você a fazer mudanças, né, mais rápidas. Por isso que você sentiu que foi tão leve, tão rápido, tão fácil. As barreiras estavam bem baixas já, né? Já baixou bem a barreira. Então, foi mais fácil para você entrar nesse espaço que é bem abstrato, né? Que é bem sélfico, vamos dizer assim, inconsciente, tá? E trazer as frequências, as energias aí. Ok? E o que você ia falar alguma coisa? Não, porque depois de tudo isso que ela falou da experiência dela, coloca seu mandala de novo, por favor, né? Porque ela fez uma experiência assim muito rápida, né? Dentro da meditação com, olha aí, o movimento que ela fez no nível transpessoal, não foi? Sim. E as cores que ela utilizou, belíssimo. Muito Como bonito. diz o Léo, continue fazendo, viu, Dani? Mais mandala, não é assim? Ele convidava, né? Mais mandala. Mais mandala. E tem gente que acha que está fazendo ainda mandala aí, né? Tem. É isso, Cauê? O O Bruno Cauê, também, eu acho. Cauê é Tem gente... produção. ele faz uma produção. Ana, você tem algo para comentar sobre essa parceria de mantra e mandala? O que eu entendo, e que o Léo falava também, né, que são 3 técnicas que trabalham essa conexão, assim, primeiro são técnicas de centramento, né, e que trabalham essa conexão com os estados alterados de consciência, né, estados elevados de consciência. Então, eu acho interessante essa união, assim, da meditação com o mandala, porque acho que o mandala feito depois de uma meditação, de um mantra, ele, igual você já esteve falando, né, além das barreiras, que acho que já estão, a pessoa já está ali mais, já está mais centrada, já está mais conectada, e também a pessoa já entra já no mandala, né, com uma abertura maior e com uma conexão maior, tanto com o inconsciente como com as possibilidades dela, com o potencial dela, né, de trazer, através da técnica do mandala, de trazer soluções, de trazer movimentos, né? O mandala da Daniela, ele está bem assim, com os movimentos bonitos, né, com cores fortes, eu acho que traduz um pouco do que você teve falando, Daniela. É isso, quero também agradecer a Miriam pelas palavras, né, pelos ensinamentos também. Eu viajei de novo no filme, né, e também no documentário, né, que ela indicou do livro tibetano dos mortos, que é muito interessante, que na época que eu conheci, a gente tinha aquelas fitas, né, vídeo, né? A gente colocava no cassete, o Ixê vai lembrar que eu tinha uma época que eu via o dia inteiro, igual criança, que vê filme, quer ver de novo, quer ver de novo, né? E era uma época assim que eu estava também estudando inglês, e aí eu ouvia em inglês, e os meninos não aguentavam mais ouvir aquele filme, eles já sabiam as falas, repetia as falas, né? Mas é um filme bem interessante, assim, traz muitos ensinamentos. Grata, viu? É interessante mesmo, né? Porque além da gratidão aí para Miriam, ela também traz, né, uma outra técnica, né? Que com a mandala também acontece, né? Você elaborar um mandala te dá a possibilidade de fazer o exercício de morte e renascimento dentro da própria feitura da mandala, né? Cada um é lógico, cada coisa num nível diferente, né? Não é a mesma coisa que você aplicar diretamente a técnica, talvez
Mas como ela é uma ferramenta de autoterapia, e se você realmente investe nessa ferramenta, você também vai estar. O próprio processo de mudança, conforme a Miriam bem conduziu, né, Miriam? Processo de vai acompanhando, né, as mudanças do seu corpo. Isso é morte e renascimento acontecendo instantaneamente. Você está consciente, centrado, né, como a Ana falou. Então, dentro da mandala, você também faz esse processo. Então, tudo está conectado, né? Dentro da transpessoal. Ok, Júlio? Essa sugestão da... Deixa eu falar um pouquinho. A Acho que sugestão a da Maria Lúcia Miriam... está. Ok. Quem quer falar? É a Mas só Maria para Lúcia. complementar o que a Rô falou, com relação à meditação e depois entrar no mantra, foi assim, essa continuidade, né, da meditação com o mantra. Eu acho que quem faz mandala como Cauê, eu acho que ele teve mais tempo para fazer e caprichar o mandala, não é, Cauê? Eu acho que Cauê pode falar a experiência, né? Porque eu acho que teve mais tempo para fazer o mandala. É Na verdade, Cauê? verdade, então, na verdade, hoje eu não me concentrei tanto nos mantras, porque meu nariz tá meio ruim hoje. Tanto que no finalzinho, né, na Miriam, quando a gente fez, né, toda a meditação, começou uma espirradeira que não parava mais. Eu, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu fiz uma mandala, não me senti muito bem. Aí eu fiz uma segunda, eu senti que deu uma neutralizada. Aí depois, né, que a Miriam fez o encerramento, eu comecei a fazer a terceira. Tô terminando ainda, mas tá mais positiva, né? Vou colocar dessa forma. Então foi uma experiência boa, assim, né, de morte e renascimento, né? Então abriu alguma coisa, trabalhou e fechou, né? Colocando assim. Você pode mostrar o número 1, 2 e 3 para o pessoal? Essa aqui é a primeira. Uhum. Essa aqui é a segunda. E eu tô fazendo a terceira. Ok. E acabou minhas folhas também, não dá para fazer mais nenhuma. Quer falar, Rô? Tem que providenciar, porque sábado tem transpessoal, né, Cauê? É. Eu não vi. Você pode mostrar de novo a sua número 2? E já vou dar a palavra para Maria Lúcia. Ah, ok. Ok. E gratidão por estar aqui hoje, né, com todos vocês e com essa prática. Ainda que eu não tenha aproveitado tanto, né, no físico, né, aqui na 3D, né, com certeza eu aproveitei em um outro aspecto, né? Então, gratidão. Ok. Gratidão. Maria Lúcia, pode abrir seu microfone. Oi, boa noite a todos. Obrigada, viu? Boa noite. Eu não pude fazer mandala porque eu não estou na minha casa. E a dona da casa não está aqui, então não tinha. Eu tentei achar, mas não achei, sabe? Eu perdi um pouco, que eu saí um pouco para ir para a cozinha, e aí eu perdi o nome do filme, do vídeo que eu deveria ver. Você poderia falar para mim? A Miriam vai Maria colocar, né, Lúcia, Miriam? eu já coloquei no grupo, tá? É o livro Ah, tibetano dos mortos, o nome original é Bardo Todol, ou Liberação pela Ausculta, né? E eu já coloquei no grupo de transpessoal. É só você ver lá, já tem o documentário, a parte 1 e a parte 2, tá, Maria Lúcia? tá bom, obrigada. E Né? eu também queria observar o primeiro desenho, a primeira mandala que foi mostrada
individualmente, tem aquelas várias cores, me lembrou um pouco as cores das 5 famílias búdicas, né? Da Daniela? Acho que eu não sei, eu não percebi o nome dela. Eu acho que foi. Você quer mostrar de novo, Tem Daniela? várias, E aí assim, o Júlio coloca ela em destaque? bem colorida, né? Isso. Várias cores. Me lembrou, foi a hora que ela mostrou, me lembrou muito as 5 famílias búdicas. E quando você vai para o Nepal, tem aquele monte de cores, tal, as bandeirolas. Uhum. Me lembrou isso. Era isso que eu queria comentar. Muito obrigada. Ok. Pena que eu não pude fazer o mandala. Obrigada. Ok. Gratidão. Assim que possível, você faz essa conexão com o nosso encontro de hoje, e aí você faz o seu mandala no outro momento do agora. Você traz toda a energia deste momento do agora para aquele momento lá do agora. Né? Tá bem. Tá E bem. você aí faz o seu mandala, e você pode fotografar, e você é livre para postar no grupo, ok? Ok. A foto do seu mandala, nós apreciaremos se você fizer, ok? Ok. Obrigada. Ok. Gratidão a todos. Júlio, quer falar alguma coisa aqui, Júlio? Que você colocou o link Não, e esse é conduzir aí? como a gente já está próximo de estar encerrando, né? É o Uhum. link de acesso ao grupo, tá? Então, se tiver alguém que está aqui no encontro e não faz parte ainda do grupo de WhatsApp, né? Tiver interesse de acessar o nosso grupo, aí esse é o link, clicando aí já é adicionado automaticamente. Tem uma pergunta da Mônica aí. Mônica está com a mão levantada. Boa noite a todos. Gratidão pela oportunidade. Meu nome é Mônica e sou amiga, mas já fui paciente da Miriam e quero só compartilhar a minha gratidão porque recebi os ensinamentos do Léo através dela. E parafraseando, a minha vida antes da Miriam e depois da Miriam. Foi realmente um divisor de águas. Então, agradeço a todos que estão aí, empenhados em perpetuar e deixar o legado dele. Muita gratidão. Boa noite. Gratidão. Eu queria falar rapidinho aqui do meu mandala aqui, que foi um mandala bem espontâneo aí, e que ele depois eu percebi que é como se fosse uma planta que tivesse várias frutinhas aí, ou várias flores assim, que tivessem brotando aí. E eu gostei, assim, porque, tipo assim, como se estivesse esperando coisas boas, né? E também eu acho que, assim, eu acho que uma coisa bacana do encontro de hoje, da mensagem, é, assim, pensar sobre morte e renascimento, né? Eu acho que é uma coisa positiva, né? Porque a gente está renascendo a cada dia, né? E o dia de amanhã pode ser melhor do que o dia de hoje. Então, assim, a queda que a Rô teve hoje aí, amanhã já é outro dia aí, ela já amanhece melhor. Então, assim, cada dia a gente passa, às vezes, por algumas situações aí, então a gente tem que ter esperança aí e refletir sobre morte e renascimento, né, para esperar que alguma coisa, que as coisas boas aconteçam conosco, né? Então, terei esse ensinamento aí. Eu achei interessante até, porque aí eu quis assim, eu deixei a Miriam fazendo exercício e eu fui até o final aqui da minha experiência com o machucado, né? E aí, amanhã vai estar mais cicatrizado do que hoje, depois vai estar mais cicatrizado, e o machucado vai sarar e a dor vai passar, ok. E aí, depois, o que acontece, né? Vai ficar cicatriz, vai ficar uma marca, ok, mas não tem mais a emoção, que seria a dor. Não tem mais a emoção. Tá aqui o registro como parte da minha história, né? Tá certo o meu pensar, Miriam?
Fica ali a cicatriz como o registro da história, mas não tem a emoção aflitiva que seria a dor, né? Uhum. A gente diz que o sofrimento está na mente, né? Então, como que a gente encara, né, essa questão do machucado é que faz a diferença, não o machucado em si, né? Uhum. E E a aí, impermanência é o que dá colorido à vida, né? São esses altos e é, baixos, né, que dão colorido. Se fosse sempre, né, uma coisa como a gente, na verdade, né, a gente pensa que é melhor, não seria melhor. São esses altos e baixos, né, que dão colorido à vida. Por que que a gente valoriza tanto a saúde? Porque quando a gente está doente, né, a gente quer voltar a ser saudável, né? é interessante Basicamente. juntar com o que o Júlio falou, né? De que a gente tem uma tendência a pensar na morte como algo negativo, mas Uhum. pegando a experiência mais o que o Júlio falou, quer dizer, amanhã vai Uhum. estar melhor, amanhã, depois vai estar melhor, como se fosse assim, é uma escolha minha olhar para aquele horizonte da minha Uhum. morte como algo também impermanente, né? Não como algo para sentir medo, para sentir dor, né? Mas como Como algo uma natural, oportunidade, né? Como algo uma natural, oportunidade também, sim, né? uma De aprender, oportunidade, de uma crescer, possibilidade. né? Uhum. Muito bom. Ótimo. Muito obrigada a todos, viu? Gostei muito de estar com vocês essa noite. Eu Foi também. muito rico. Muito obrigada. Kátia, você fez mandala, Kátia? Não? Eu acho que eu não vi o seu mandala. Ah, sim, você fez umas malhas aí. Ai, que interessante. Muito bom. Você quer compartilhar alguma coisa, Kátia? Está fechado o seu microfone. Quando nós começamos a meditação, foi muito interessante. Como ela dizia, dos pensamentos, da respiração, que o corpo, sentir todo o corpo, aquele entra e sai. Eu já comecei a ver todas as minhas células se movimentando. E bem no finalzinho, deu assim, parece que deu um clarão, assim, ó. Clareou tudo, fez uma luz, assim, realmente. E aí eu deu não sei, parece que eu saí meio daqui, entendeu? Foi muito interessante. Na hora da mandala, da respiração, minha mandala saiu em 5 minutos. Foi muito rápido. Muito rápido, E igual a ver, Daniela. foi muito rápido. Que bom. Muito rápido mesmo. Mas foi excelente. Obrigada pela oportunidade de estar presente com vocês. Acho que eu vou voltar para minha transpessoal. Tá aberto, vai. É sábado, tá? Gratidão a todos. Gratidão. Júlio, é com você. E o Pessoal, Kiko, Ana e a Xê querem falar algo, aí é com você. eu queria agradecer a Miriam, né, por ter aceito o convite aí, por trazer essa mensagem, ao nosso grupo de trabalho aí o Kiko, a Ana. Um grande abraço aí, um agradecimento aí, Exê. A gente quebrou a cabeça aí com algumas coisas, e Exê conseguiu bolar aí a resposta automática aí para vocês, né? Então, Exê, parabéns aí pelo trabalho, as artes também. E então, um abraço para toda a equipe, né? A gente está programando, esses nossos encontros são sempre a cada 2 meses, né? Para a gente ter um tempinho aí de preparação. Então, assim, provavelmente, ou vai ser no final de novembro, uma quarta-feira no final de novembro, ou no início de dezembro, aí, o último encontro do ano, né? E a gente deve ter novidades sobre a questão do livro, do Léo, e a gente tem ideia de programar também um workshop também, mas esse workshop deve acontecer no início do ano, né? A gente vai ver onde vai estar acontecendo, e aí vocês vão estar informados, a gente vai informando o nosso grupo, tá? Eu deixo a palavra aí com quem quiser estar concluindo aí também, colocando outros pontos aí. Seria um workshop presencial de 4 dias, é isso, né, Júlio?
Isso. Ok. Eu quero agradecer a cada uma de vocês que estiveram com a gente, que realmente foi uma alegria muito grande. A equipe trabalhou bem, né, Júlio? Foi lindo. Então, essa presença, né, de luz dessa transpessoal, porque você veja, né, o mandala que, pelo menos, né, eu vi por aqui, por aí também, mas assim, né, que sensibilidade que cada um é, o ser da essência. Que bonito a gente estar junto nessa consciência cósmica, né, que é a transpessoal, porque a transpessoal é aquele que transcende além da pessoa, né? Então é luz, né? Isso que a Miriam abordou aí pra gente, que a gente vai se, quer dizer, a gente já é desde a eternidade, né? Conforme o budismo fala, que desde a eternidade nós já somos esse ser de luz. E a gente está dentro desse grande útero que chama universo, né? Que é feminino, porque tudo produz, né? E nós estamos emanando luz aqui e eu acho que a gente fez uma comunhão muito bonita, né? A produção dos mandalas foi belíssima. Então, gratidão a todos, né? E até breve. Gratidão. Se alguém quiser receber a instrução do mandala por escrito, se tiver algum terapeuta presente que vai querer começar a trabalhar, pode pedir no grupo que eu envio o PDF, ok? Ok, Adriana, eu vou postar no grupo então. Eu quero só agradecer, Miriam, mais uma vez pela sua participação, pela sua presença aqui com a gente hoje. Eu lembro de você quando eu era criança, então te ver aqui novamente, ensinando aqui pra gente, compartilhando sua experiência, seu conhecimento. Muito bacana, bem grato, viu? Espero que você volte mais vezes. Obrigado Eu também, que te Júlio, pela agradeço, viu, Rishi? organização. Agradeço a todos, tá? Desculpe. Grato. Grato também, Júlio, pela organização, e o Kiko, Rô, Ana Maria, e grato a todos pela participação também. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Michê, fala que hora que é aí pro pessoal. Que é madrugada aí já, né? 2h42. É, mesmo. Obrigada a dedicação, viu, Michê? Achei delícia. Gratidão à Só para dedicação de todos. esclarecer, né? O Yeshê está na Dinamarca, né? O Yeshê é filho do Léo, para quem não conhece, né? A Ana é a esposa, né? E o Yeshê está fazendo esse trabalho maravilhoso, né? De resgatar, junto com outras pessoas, né? O trabalho do Léo, e está lá, né? De madrugada se reunindo com a gente, né, Yeshê? Muito obrigada, viu? Você é maravilhoso, sempre foi, né? E está mostrando mais uma vez que é. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Então, agradecer a presença de todos, né? E estão todos convidados para os próximos encontros, inclusive você, viu, Miriam? Vou desejar uma boa noite para todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada, Miriam. Obrigada a toda Boa ao noite. Júlio, Ana. Espero revê-los no próximo. Obrigado, pessoal. Boa noite. Vou parando aqui. Façam mandar. Espera aí, Júlio. Boa noite, pessoal. Deixa eu dar uma Gratidão. puxada aqui. Pessoal, façam mandalas, é uma prática, né? Então, usem, é uma ferramenta maravilhosa, fantástica. Façam mandalas, vocês podem até trazer no próximo encontro, se quiserem, para mostrar, né? Uma mandala que você gostou mais, que te deu mais, levou você a uma experiência mais profunda, ou a um sonho, a um insight. Então, aproveitem, é uma ferramenta, né? Não vou falar gratuita porque você pagou pelo material, né? Mas é uma ferramenta de autoterapia que você tem à mão, então use, ok? Gratidão, desculpa, Júlia. Pode encerrar.